A paz do Senhor, mais uma vez. Então, como prometemos anteriormente, nós estamos voltando e trazendo o vídeo de número 2 a respeito do assunto da nova era ou a sociedade teosófica, como também é conhecida. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de agradecer aqueles que estão inscritos em nosso canal, os que compartilham nossos vídeos, os que curtem, e você também que nos assiste e tem o desejo de se inscrever, inscreva-se em nosso canal, deixa lá o teu like, deixa a tua curtida e a gente vai ficar muito grato em nome de Jesus. Então, voltando ao nosso assunto a respeito do movimento Nova Era, no vídeo de número 1 nós trouxemos a introdução a respeito do assunto. Seu ano de fundação, a mentora Helena Petrovna Blavatsky, os principais conceitos do movimento Nova Era, e hoje, dando sequência, nós vamos falar exatamente da questão das eras que se dispensam durante anos e anos no decorrer da história. Ainda vale a pena salientar, antes de trazermos o conceito das eras, falarmos também que o objetivo do movimento Nova Era é deixar bem claro que o homem é a expressão máxima da evolução divina. Então, como falamos anteriormente, o homem ele é uma expressão evoluída de Deus, ele é uma espécie de Deus que tem a capacidade antropocêntrica de conduzir a sua própria vida dentro de um equilíbrio cósmico e místico, segundo a proposta desse movimento. E também, além de centralizar ou colocar o homem como um ser antropocêntrico, o movimento também, ele, diga-se de passagem, ele acredita na existência de Lúcifer, ou o diabo, mas como sendo esse Lúcifer um mestre cósmico bom e que tem o desejo de ajudar toda a humanidade. E exatamente é um paradoxo com aquilo que Jesus disse em João capítulo 10 e versículo 10, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, além de cultuar o ser antropocêntrico, o homem como medida de todas as coisas e como sendo o seu próprio Deus e ditando suas próprias regras, também o movimento Nova Era, ele acredita na existência de Lúcifer ou do diabo, mas como sendo um ser cósmico e bom, que tem o intuito de ajudar a toda a humanidade. Só não sabemos como é que ele dispensa esse tipo de ajuda. Então, dando sequência ao nosso estudo, vamos falar a respeito das eras, que na realidade são 4 eras. Então, nós temos a primeira era, que é a era do touro, a segunda era, que é a era do carneiro, a terceira era que é a era do peixe, e a quarta e última era, que é a era de aquário. Então, de uma era para outra, nós temos um espaço de 2150 anos. Então, o movimento Nova Era, ele acredita nessa dispensação de eras, e cada era, entre uma e outra, traz consigo um espaço de 2150 anos. Então, sendo a primeira era como a era do touro. Então, a era do touro é a era que compreende exatamente o clímax do Império Egito, ou do Império Egípcio, perdão, haja vista que a divindade muito adorada e muito reverenciada pelos egípcios era exatamente o boi ou o touro. Então o touro era muito cultuado na cultura dos egípcios e, consequentemente, ele fala de força, ele fala de potencialidade. Então a primeira era, segundo a proposta do movimento, é a era do touro, é a era da força, ou foi a era da força, do poder, das conquistas, das glórias, das lutas. E a segunda era, nós temos a era do carneiro. A era do carneiro, segundo Daniel capítulo 8, diz respeito à visão do carneiro e do bode, e o carneiro
representa nada mais nada menos que o Império Grego, na gestão do Alexandre o Grande. Então, a primeira era nós temos, sendo esta representada pelo touro, a segunda era nós temos agora representada, vale a pena salientar, que entre uma era e outra existia um espaço de 2150 anos. Então, muita coisa se deu no que nós conhecemos também e chamamos como um período interbíblico ou intertestamentário. No intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, é exatamente aí onde aflora a Era do Carneiro, ou período do Alexandre o Grande, que na época de sua potencialidade, ele conquistou todo o mundo antigo por onde ele passava, destruindo e ao mesmo tempo conquistando e helenizando e implementando a sua cultura grega. Então, primeira era, Era do Touro; segunda era do Carneiro, que corresponde ao Império do Alexandre o Grande. E a terceira era é a Era do Peixe. A Era do Peixe, que diz respeito exatamente à pessoa de Jesus Cristo, que para o movimento Nova Era, Jesus ela classifica, ou ela o classificava como sendo o avatar da Era de Peixes. O termo avatar significa precursor. Avatar esse que eles esperam, inclusive, ainda nos dias de hoje. Que nós sabemos que o que há de vir por aí diz respeito ao anticristo e não ao avatar, como é proposto pelo movimento da Nova Era ou a sociedade teosófica. Então, na dispensação do peixe, acreditou-se que Jesus ele era simplesmente o avatar oriundo do ser cósmico enviado por essa mente brilhante, criativa e arquitetônica para trazer a proclamação, a pregação de uma nova era. Daí, pelo fato do cristianismo ele ser representado por um peixe, até porque a palavra peixe no grego, as letras que formam a palavra peixe, elas trazem as iniciais de uma frase que lê-se da seguinte forma: Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então a proposta da Era de Peixes compreende a vinda, o advento de Jesus Cristo, pregando o Evangelho e com a sua proposta, como diz a Bíblia: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Então, mediante essa fala, o movimento Nova Era entende que Jesus, o avatar, vindo do grande arquiteto do universo, ele veio e implementou a Era de Peixes, pregando o cristianismo e difundindo assim a sua palavra, o seu evangelho. Daí, pelo fato deles acreditarem que o cristianismo é simbolizado simplesmente por um peixe, ou pelo peixe, porque está linkado à Era de Peixes. Mas passou-se a Era do Touro, passou-se a Era do Carneiro, na gestão do Alexandre o Grande, passou-se a Era do Peixe, na pessoa de Jesus Cristo, vindo como um avatar do Criador e da Mente Suprema, e temos agora a última era, que é a Era de Aquário. Última e a atual, a qual nós estamos vivenciando. E a Era de Aquário, ela é regida exatamente, nós podemos entender, pelo planeta Urano. Então, o signo de Aquário, ele é regido pelo planeta Urano, que, segundo eles, traz dentro desse termo, dessa palavra, algumas palavras que subentendem-se como liberdade, igualdade e fraternidade. Palavras essas de ordem que são adotadas ou foram adotadas exatamente pelo movimento da maçonaria. Será que existe alguma igualdade ou é mera coincidência? Então, hoje, a era atual, segundo o movimento Nova Era, sociedade teosófica, cuja mentora foi a Helena Petrovna Blavatsky, nós passamos pela Era do Touro, vindo lá do Egito, passamos pela Era do Carneiro, no poderio do Alexandre o Grande, conquistando todo o mundo antigo e helenizando com a sua cultura, passamos pela Era do Peixe, vindo assim o avatar, que eles chamam Jesus Cristo como um avatar, vindo, pregando e anunciando e tornando os homens pescadores.
pescadores, peixes, a ideia de era do peixe. E a última era que diz respeito à era de Aquário, cujo signo que nós acabamos de falar está ligado ao planeta Urano. Daí criou-se o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade. É claro, esse é o sonho ideado pelo movimento Nova Era. É criar uma nova ordem mundial. É criar uma única tribo que tenha um único dominador, que fale a mesma língua, que compactue dos mesmos costumes, que compactue do mesmo culto, da mesma adoração, da mesma sincronia, mas que, examinado à luz das Escrituras, nada mais é que simplesmente um movimento herético que traz consigo uma grande complexidade de termos, de símbolos, de cultos e de falas, as quais são interpretadas muitas vezes por muitas pessoas como uma coisa inocente e inofensiva, mas que traz por trás de si um grande grau de periculosidade. Então, nós estamos, segundo o movimento Nova Era, na era de Aquário, a era a qual nós devemos viver o nível de igualdade, o nível de liberdade e de fraternidade. Dessa forma, segundo eles, nós nos unificaremos e nos tornaremos um mundo ideal, um mundo unificado, preso dentro desse aquário chamado de Era de Aquário. Então, fica aqui a explicação e eu gostaria de agradecer a todos pelo incentivo e pelo apoio. Então, breve nós estaremos trazendo mais vídeos a respeito de assuntos adversos. E o próximo vídeo, o qual nós iremos falar, é a respeito do calvinismo versus arminianismo. Salvação limitada e salvação ilimitada. Expiação limitada, expiação ilimitada. Seria Calvino o dono da verdade absoluta? Ou Jacob Armínio, o dono da verdade absoluta? Então, vamos examinar as duas linhas de pensamento e trazer algum conceito, alguma ideia que traga clarificação à mente daqueles que nos assistem. Então, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Paz do Senhor.